Muito bom dia, nação! Logo cedo na manhã desta segunda-feira estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês e nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil que rasgou elogios ao Flamengo depois da vitória sobre o Philadelphia Union. O Flamengo venceu por 2-0 e teve a estreia do Nicolás de la Cruz, que chamou muita atenção na mídia esportiva. E nós vamos aqui analisar nesse momento, mas antes eu gostaria de dar um bom dia para todos vocês, você que está aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar e sempre está aqui com a gente acompanhando as informações do Flamengo. Chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as informações do Flamengo para vocês. Então dá aquela moral, aquela força, se inscreve no canal e deixe o sino ativado, assim sempre que a gente postar vídeo você estará recebendo as informações no seu celular, no seu computador, tá bom? Eu vou deixar os créditos aqui desse vídeo ao canal da Band, ao canal do Vene Casagrande, ao canal do Placar TV, link na descrição como créditos. Vamos analisar juntos aqui então as informações do Flamengo, a mídia esportiva de todo o Brasil, rasgando elogios ao Mengão. Em relação ao Flamengo, daquilo que o Tite fez no ano passado, Gabigol, De Arrascaeta, o Veras que está chegando, que é jogadorzaço, o que você pensa em relação ao Flamengo, não só do Carioca, mas também no Carioca, em relação a tudo que está acontecendo aí, daquilo que vai ter que brigar com o Palmeiras também, porque os dois são os dois times, né? Olha o golaço. Nossa, que golaço, irmão. Thiago. Thiaguinho tirou por fora ali e fez um golaço. Ele jogou bem, Thiago. Olha lá, vai. Olha lá, nossa, ele faz... Nós tirando, a lá Bebeto, a lá Miller. A lá Bebeto e a lá Miller. Aí quando bate ali daquele jeito... Você já sabe que é gol, né? Já, não tem como. Não tem como. O Bebeto. E aí o Flamengo, Netinho, eu acho que esse ano eu acho que vai ser difícil, viu? Porque ali a gente já viu o dedo do Tite. De la Cruz e Vinha, meu irmão. Ainda tem, tá vindo esses meninos aí que todo mundo já conhece, né? E vem com o time muito forte. Ele jogou contra o Audax. É impressionante. Os caras treinaram uma semana. E boa parte desses meninos estava na Copinha, né? Agora volta pra Copinha. Volta pra Copinha, semifinal. Vai estar na semifinal. Contra o Cruzeiro. Amanhã é o primeiro jogo e depois 9h30 Corinthians e Novo Horizontino. E esses meninos aí foi campeão do brasileiro sub-20. Isso mesmo. Entendeu? Palmeiras. O Flamengo é forte nisso, né, Bebetinho? Impressionante. Tá com uma estrutura assim que não tem como dar errado não, fazendo a coisa certa, graças a Deus, e vem bem demais. O time do Flamengo é impressionante. Treinaram uma semana. O time, esses times o Tite é bom treinador, né? É muito bom treinador. E considerados pequenos, treinaram já 2 meses treinando. O Flamengo com uma semana conseguiu envolver, botaram os caras correram errado. Isso é do Flamengo. E antes do Flamengo, da Marília falar do Flamengo, do Gabriel Sá também e do Soler, porque a gente acompanha tudo aqui. Essa molecada aqui é um exemplo. Eu adoro. O Soler eu amo de paixão. Hoje, né? É meu filho. Na verdade, o Soler, ele, Paulo do Vale, Vinícius Batista, eu acho que é o futuro nosso. Gabriel Sá, que eu estou seguindo agora no Twitter. Essa imagem eu gosto demais isso aí. E desse time do Flamengo aí, o Thiaguinho realmente é o que tem mais assim, experiência, porque o Thiaguinho já tem 23 anos, já jogou nos Estados Unidos, jogou no Náutico, veio do Náutico quando ele foi contratado pelo Flamengo. E, então já tem mais experiência do que esses meninos todos aí. Eu gostei muito desse menino também aí, é o Verton. Esse menino tem futuro. Tem futuro. Gostei muito também de outro jogador canhotinho do Flamengo, acho que o nome dele como é? Lohan. Muito bom jogador. Anos. Esse é uma promessa muito grande do Flamengo, viu? E ele, nesse jogo aí, ele fez umas jogadas ali que é diferenciado mesmo. Ponto positivo, o nosso segundo tempo foi muito bom, a gente conseguiu adiantar bem o time, jogar bastante tempo dentro do campo do adversário. Conseguimos criar algumas situações de finalização, fizemos o gol com o Thiago ali, mas eu acho que é controlar um pouco da ansiedade, né? Os meninos entraram um pouco ansiosos, tomando algumas decisões no primeiro tempo ali equivocadas, mas extremamente natural para um time que é muito do jovem
E do outro lado também tem uma equipe que tem muita rodagem, tem jogadores ali com 30 anos, 32, muito experientes em Campeonato Carioca e até com experiência internacional. Então, assim, no balanço do jogo, no total, eu acredito que a gente entregou o possível para esse momento e os meninos vão evoluir daqui para o segundo jogo. Assim, o contato com o torcedor rubro-negro é muito interessante. Para os jovens, a gente não tem o costume de pegar um estádio tão cheio. Então, eles passarem por essa experiência aqui foi extremamente positiva, né? Eu acredito que o Matheus até puxou no final ali um lance que não é muito costume nosso de ficar para cumprimentar a torcida. Então, o Matheus é o mais experiente do time. Ele acabou chamando os mais jovens para esse momento e assim, foi uma recepção fantástica, tanto de aeroporto, aqui no estádio, a torcida apoiando até o final, até quando a gente estava com o placar atrás. Então, uma experiência depois de 20 anos aí do Flamengo não vir a Paraíba, extremamente positiva. E uma certa experiência para os garotos? Com certeza, com certeza. Até se viesse com a derrota, a gente tiraria aprendizado da partida. Eu não tenho dúvida de que todos os jogos vão dar coisas positivas e negativas para a gente. Cabe a gente ter a tranquilidade para interpretar e tentar fazer com que eles evoluam seguidamente, né, na próxima partida e nas próximas sessões de treino. Band Esportes, neste domingo nós tivemos dose dupla de Flamengo e a gente começa falando sobre o time principal que está nos Estados Unidos, na Flórida, e fez um amistoso contra o Philadelphia Union e terminou a partida em 2-0. Vamos aos melhores momentos do jogo. Na tela para você, nós temos o Flamengo, o time principal, comandado pelo técnico Tite, que está fazendo amistosos nos Estados Unidos. Esse jogo terminou em 2-0 contra o Philadelphia Union e os En líneas generales conseguimos lo que veníamos a buscar, que es seguir preparándonos. Y obviamente que sirve ganar porque, bueno, el ganar también se entrena. Sempre bom, né, tá fazendo gol, estar ganhando também é sempre bom. É sempre mais importante, né, sempre falo isso. Porque o time vai sempre em primeiro lugar. A gente sabe que é pré-temporada ainda, começando a temporada, mas aos poucos a gente vai chegando no nosso melhor nível físico, nível técnico também, nível tático. E cada vez mais a gente entendendo a maneira que o senhor quer, crescendo e evoluindo a cada jogo. Graças a Deus, mais um, começando bem o ano. Agora é aproveitar aí, descansar que próximo domingo tem mais. Enquanto o time titular está nos Estados Unidos, o time B entrou em campo hoje pelo Campeonato Carioca. Vamos aos gols de Nova Iguaçu e Flamengo, que terminou empatado em 1-1. Na tela para você, Campeonato Carioca, Nova Iguaçu 1, Flamengo 1 pela segunda rodada. Tá aí aos 34 minutos do primeiro tempo, a zaga do Nova Iguaçu afasta a bola, Gabriel Noga falha feio e Carlinhos faz um golaço. 1-0 para o Nova Iguaçu. Aos 25 minutos, Thiaguinho limpa a jogada e marca um belo gol para o Mengão. A partida terminou empatada em 1-1 nessa segunda rodada do Campeonato Carioca. Olho nas estatísticas da partida, Flamengo dominou, teve 63% de posse de bola e deu mais do que o dobro dos passes. Só que nas finalizações, o Nova Iguaçu foi melhor, 13-7. Flamengo em dose dupla neste domingo no futebol. Jogo amistoso, né, pela FC Series nos Estados Unidos contra o Philadelphia Union, com os principais jogadores atuando. E depois, na sequência, jogo pelo Campeonato Carioca, com a molecada jogando muito mal contra o Nova Iguaçu. Vamos começar pelo começo, então, falando sobre a vitória por 2-0 do Flamengo sobre o Philadelphia Union, no primeiro tempo em que, mais uma vez, Everton Cebolinha jogou demais. Não dá para tirar Everton Cebolinha do time do Flamengo, não dá. Tá jogando muito, né, pela ponta esquerda ali, ele sofre o pênalti após um passe do novato Carbone, né, lateral esquerdo, falaremos mais sobre ele daqui a pouco. Ele recebeu o passe, fez uma jogada, acabou sofrendo o pênalti para a conclusão do Pedro. Depois ele fez uma jogada individual, corte para dentro, após um belo passe do Gerson, e só deu um tapa, uma chapada no canto do goleiro norte-americano para dar números finais ao placar. Esperava-se mais de um Flamengo no segundo tempo. O técnico Tite fez uma série de mudanças, dentre elas as entradas de De La Cruz no lugar de Luiz Araújo e de Gabigol na vaga de Pedro.
De La Cruz jogou demais, mostrou que é um bom jogador, aliás, mostrou-se muito bem ambientado com os companheiros, né? Finalizando 3 vezes em 5, 6 minutos, mostrou muita vontade, né? E muita categoria também, jogando mais pelo lado direito, ora centralizando, ele sabe fazer as 2 funções, tá? No River Plate jogava pelo lado direito, na seleção do Uruguai ele joga mais centralizado na vaga do Arrascaeta, que também entrou no segundo tempo. Gabigol marcou um gol em impedimento, tá devendo futebol ainda. Flamengo 2, Philadelphia Union 0, com o Flamengo sendo muito burocrático no segundo tempo. Acho que o que salvou a atuação na segunda etapa foi a bela partida, a bela estreia de Nicolás, com um jogo horroroso, um empate por 1-1 com o Nova Iguaçu, né? O Flamengo, graças a uma falha clamorosa e imperdoável de Noga, acabou marcando o seu primeiro gol com o Carlinhos no primeiro tempo. O Noga tinha uma bola completamente, ele é zagueiro, né? Estava completamente sozinho, foi dar uma cabeçada, cabeceou justamente onde não poderia, no peito do jogador do Nova Iguaçu, que ganhou na corrida e aí tocou na saída do goleiro Matheus Cunha. Aquele mesmo que foi titular de forma errada do Flamengo na temporada passada, no time que era dirigido por Jorge Sampaoli. No segundo tempo, o Flamengo voltou um pouco melhor. Lohan jogou muito bem, né? Um jogador ainda individualista, a joia, 17 anos, mas fez uma boa jogada dando um belo passe para o Peterson, que vai sair do Flamengo, chutar para a boa defesa do zagueiro, do goleiro Fabrício, e depois fez uma bela jogada, deu para o Thiaguinho, que chutou, parecia o Everton Cebolinha, só que com a canhota, chutou, deu uma chapada, a bola entrou, empate por 1-1, um Flamengo que em nenhum momento a garotada inspirou o seu torcedor. Eu disse que ia falar sobre Carbone, jogador da base que foi titular do Flamengo, do time A, lá nos Estados Unidos, e mostra como foi acertada a contratação do Matias Vinha. O Flamengo não tem um lateral esquerdo à altura, pelo menos não tinha, para substituir o Ayrton Lucas. Falando que apesar de ser o primeiro jogo, ele gostou muito da atuação do De La Cruz. Cara, eu achei muito impressionante a forma como ele se apresentou. Ele já entrou no jogo finalizando várias vezes, já conseguindo criar jogadas, trocando passes. Então, assim, muito à vontade. E numa formação que esteve em campo no segundo tempo, que o Tite mudou o time quase todo no intervalo, né, que não deve ser a formação titular, ou seja, esses companheiros que ele teve em campo hoje, muitos não vão atuar com ele quando for o time completo, ele sendo titular da equipe. Foi de fato interessante, e ele jogando pelo lado direito, né, uma função que ele pode exercer, claro, um ponta armador, como era o Everton Ribeiro, como foi o Jadson em 2015 no próprio Corinthians do Tite, e ele tem ali a possibilidade de ganhar espaço nesse setor do campo, e aí o Luiz Araújo perderia a vaga. Para a entrada do De La Cruz, os mais fortes candidatos a sair são o Luiz Araújo ou o Gerson, né? Isso acho que está bem claro. Obrigado ao Marcelo Sarmento, ao Marcos Souza também com a gente aqui, o Osiel dos Santos Oliveira, falando que o Flamengo precisa de lateral direito, e o Vitor Escovedo, dizendo que o Wesley não está preparado para partidas de caráter decisivo e da experiência, na opinião. Perguntando sobre o Vitor Hugo, eu repito, o Vitor Hugo é um jogador promissor, é jovem, tem altos e baixos, um garoto. É um garoto, não dá para esperar que o garoto com essa idade seja pronto, né? O Zico subiu para o time do Flamengo, começou a jogar no time do Flamengo também em 71, com 18 anos, mas só se firmou mesmo, foi titular e campeão carioca em 74, já tinha 21. Aí foi o primeiro título dele como titular, em 72 não era titular, entrava e saía do time. Estamos falando do Zico. Então, calma, gente. O time base do Tite hoje, Rossi, titular. Varela, a priori titular. Léo Pereira e quem na zaga? A priori é Fabrício Bruno, mas e o Davi Luiz? Estando em forma. Acho que pode brigar por posição aí. A priori, Léo Pereira e Fabrício. Ayrton Lucas titular. Quando chegar o Vinha, a coisa deve mudar. Ele vai colocar o Uruguai para jogar, os dois vão ter que disputar a posição. Então, tem aí uma disputa a caminho. Então, seguindo aqui, aí no meio campo, Pulga, titular, Arrascaeta titular, De La Cruz será titular, Pedro titular, Cebolinha titular. Então, o que pode sair ali, para a entrada do De La Cruz, pode sair o Gerson ou o Luiz Araújo. Um dos dois acaba saindo. Eu acho que vai sair o Luiz Araújo. Eu achava que era o Gerson, mas estou começando a mudar de ideia. André Marques, ele fala que o Gabigol ainda longe do ideal, mas com muito mais mobilidade e mais fino que no ano passado, sem dúvida. Não, vai ter que aproveitar as oportunidades. Quando entrar no time, tem que aproveitar, porque
Ele perdeu a posição, ele é reserva e assim, ninguém está reivindicando que ele jogue como titular, porque não fez por merecer. Eu vou começar falando sobre o jogo do Flamengo contra o Philadelphia Union, jogo que foi lá em Orlando, um amistoso preparatório aí do Flamengo para o restante da temporada. Lembrando que o Flamengo está fazendo parte da pré-temporada lá nos Estados Unidos, e foi um jogo que o técnico Tite utilizou para fazer muitos testes. Ele inclusive começou o time titular totalmente misturado, e no segundo tempo ele fez muitas mudanças. Nesse jogo eu gostei muito do Everton Cebolinha, não só pelo gol que ele fez e também pelo pênalti que ele sofreu, que acabou ajudando o Pedro a fazer o gol. O Flamengo venceu por 2-0, gol de pênalti do Pedro, o segundo gol do Everton Cebolinha, um golaço, uma batida de chapa no ângulo, golaço. Você vê que a confiança do jogador está nas alturas e não tem jeito, jogador confiante é outra parada, e eu fico extremamente feliz por ver o Cebolinha rendendo dentro de campo, porque quem me acompanha aqui no canal, no Twitter, no Instagram e também lá no SBT, eu sempre falei, cara, o Cebolinha vai dar a volta por cima, ainda mais com a chegada do Tite, tem que confiar, o jogador ele não esquece, ele não deixa de jogar futebol, só faltava confiança, e foi o que aconteceu. O Tite chegou, deu confiança a ele, e ele está jogando muita bola. Ele terminou 2023 jogando bem, começou 2024 jogando bem, e hoje, na minha opinião, é titular absoluto na ponta esquerda. O Bruno Henrique que corra atrás para tentar ser titular novamente. Isso quem ganha é o Flamengo, porque os dois jogadores vão estar disputando em alto nível e, obviamente, os dois vão estar rendendo, independentemente se o Bruno Henrique será titular ou reserva. Se ele for reserva e entrar jogando bem, quem ganha é o Flamengo. Gostei muito do Everton Cebolinha, gostei muito do Gerson também. Gerson fez uma outra boa partida. No segundo tempo, o Tite colocou o De La Cruz, colocou outros jogadores. Não gostei do Wesley, eu acho que o Wesley foi mal na partida. Ficou nitidamente ali, ele mostrou que ele está muito abaixo dos demais jogadores do Flamengo, ele precisa evoluir muito, mas eu sou um cara que eu não vou ficar aqui depreciando o Wesley, depreciando um garoto cria das categorias de base do Flamengo, um jogador inclusive que o Barcelona já tentou a contratação em outras vezes, não foi apenas uma vez. Então, se o Barcelona está de olho, é porque é sinal que o garoto tem potencial. Eu acho que ele tem que ser trabalhado. Agora, a menor possibilidade do Wesley ser titular. Espero que o Varela renda, pelo menos nesse primeiro momento da temporada 2024, para conseguir dar tranquilidade à diretoria do Flamengo para focar em contratação para outras posições. Gabigol é outro jogador que, na minha opinião, poderia ter feito uma partida melhor quando ele foi acionado. Você vê que o Gabigol ele está ansioso, doido para fazer um gol. Você vê a ansiedade nele. Isso, na verdade, me incomoda, porque o Gabigol já é um jogador experiente. Eu acho que ele precisa trabalhar melhor essa ansiedade. Eu acho que para ele vai ser melhor, porque ele está há muito tempo sem fazer gol. Por conta disso, ele está ansioso. Só que para ele ser titular, na boa, gente, muita coisa vai ter que acontecer. Ele vai ter que jogar muita bola. O Pedro, que hoje é titular absoluto, vai ter que cair muito de rendimento, ou se machucar, bate na madeira aí, ficar suspenso. Eu não vejo o Gabigol hoje titular na vaga do Pedro. O De La Cruz estreou, e na minha opinião estreou muito bem, tranquilo, leve, parece até que tá no Flamengo há muito tempo. Tudo bem, é um adversário abaixo, eu sei, é amistoso pré-temporada, mas na boa, os poucos minutos do De La Cruz em campo já dá para deixar o torcedor otimista para uma temporada 2024 muito boa. O De La Cruz é craque. E você vê que ele entrou tranquilo, leve, sem pressão. Mas na boa, ele já vestiu uma grande camisa do River Plate. Acho que pressão não será problema para o meia De La Cruz. Dito isso, o Flamengo, de maneira geral, foi bem aí nesse amistoso preparatório lá em Orlando, e no sábado o Flamengo encara o Orlando City em mais um amistoso, tá bom? Lá nos Estados Unidos, o Flamengo também vai participar de ações em Orlando, vai a jogo de basquete, enfim. Acho bacana aí essa internacionalização da marca. Vamos falar agora de Flamengo e Nova Iguaçu, jogo que a garotada atuou contra o Nova Iguaçu. O técnico Mário Jorge comandou o time e foi um time muito abaixo. Não gostei nem um pouco da atuação do Flamengo, e nem me venham com essa de que não tem entrosamento. Mentira, tem entrosamento sim, porque essa garotada joga junto há muito
tempo. Acho que o Mário Jorge errou começando com o Verton como o 9, ou falso 9. O Verton ele rende muito mais pelas pontas. Não gosto do Thiaguinho, embora ele tenha feito um golaço. Minutos depois ele voltou a ser o velho e bom Thiaguinho que a gente conhece, sendo expulso de maneira ignorante. A verdade é essa, ele poderia ter atrapalhado o Flamengo. Nova Iguaçu quase tirou proveito na vantagem numérica em campo. Não gosto do Thiaguinho, para mim foi um erro a contratação dele, é um erro botá-lo para jogar. Acho que poderia botar outros jogadores para o técnico Mário Jorge observar. Não vou ficar aqui crucificando o Noga, que falhou ali no gol do Nova Iguaçu, um jogador que teve uma grave lesão multiligamentar no joelho, está voltando hoje. Fico feliz de vê-lo voltar a jogar futebol, praticar o futebol. Não vou ficar crucificando o Noga, para mim é bom zagueiro, tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, espero que o Flamengo consiga negociá-lo, pelo menos ficando com percentual de direitos econômicos, mas ficar crucificando o Noga eu tô fora. Vi nas redes sociais algumas ações estúpidas de torcedores brincando, Noga vai fazer vestibular, Noga vai fazer curso, porque futebol não dá para você. Acho isso lamentável. Tirando essa falha, que de fato ajudou o Nova Iguaçu, foi quando o Nova Iguaçu fez o gol, o Noga foi bem. Então não vou ficar crucificando o Noga. Não gostei do Lohan, eu acho que pra mim ele é craque, mas é muita marra, tá deixando o sucesso subir a cabeça. Eu acho que o Flamengo precisa trabalhar isso nele, conversar com ele. Não sei se ele está infeliz por estar jogando o Campeonato Carioca ou se ele queria estar com o elenco principal lá nos Estados Unidos, em Orlando, mas enfim, eu acho que ele precisa entender que ele está vestindo a camisa do Flamengo, tem que dar o melhor. Mas, repito, para mim ele é craque. É a próxima joia aí que o Flamengo vai fazer, venda milionária, depois do Matheus França. O Lohan, de fato, é muito craque, só que tá deixando o sucesso subir a cabeça. Fora isso, cara, assim, não vi nada muito bom pra gente poder elogiar, muito pelo contrário. Acho que o técnico Mário Jorge não fez uma boa preparação, não, porque não teve uma jogada trabalhada, não teve uma organização tática, não vi nada de bom no time do Flamengo diante do Nova Iguaçu. Espero que melhore para a próxima rodada do Campeonato Carioca. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. É o seguinte, muita gente me perguntando, Venê, e aí, novidades? Bom, a última novidade, a gente falou no último vídeo, a imprensa espanhola noticiou primeiramente, nós confirmamos que de fato o Flamengo tem interesse no zagueiro Domingos Duarte, que está no futebol espanhol atualmente. As conversas estão em andamento até o momento, sem nenhum avanço. Inclusive, hoje mesmo eu fui me atualizar, perguntei a uma pessoa do departamento de futebol que me disse o seguinte: esse zagueiro tem conversa sim, mas não avançou nada ainda, tá bom? Então, não tem nenhuma novidade em relação a esse zagueiro. Agora, outra coisa que estão me perguntando bastante aí, Venê, Thiago Alcântara, tem alguma coisa? Eu vou falar aquilo que me falaram no Flamengo, tá bom? Venê, não tem nada, nenhuma negociação em andamento, a gente não está conversando com ele, não tem nada nesse momento. A pessoa até me falou assim, eu não sei de onde tiraram, que a gente vai para a Inglaterra, porque de fato eles estão na Espanha, e eu vou falar já por que eles estão na Espanha. Então, em relação ao Thiago Alcântara, que hoje, um jogador de 32 anos, que hoje pertence ao Liverpool, o Flamengo garante, pelo menos as pessoas com as quais eu conversei, garantem que não tem nenhuma negociação em andamento, nada nesse momento. Amanhã pode ter conversa, futebol é tudo muito rápido, mas hoje, pelo que eu ouvi dessa pessoa e eu confio nessa pessoa, Flamengo e Thiago Alcântara não tem nada. E eles estão na Espanha, primeiro para tentar a contratação também do Domingos Duarte e também porque eles terão uma nova reunião com o Betis para tentar a contratação de Luiz Henrique, uma negociação extremamente difícil, complicada. A forma que o Flamengo quer ter o Luiz Henrique não agrada nem um pouco ao time espanhol, que em outro momento via até o Luiz Henrique desvalorizado, entre aspas, mas agora o Luiz Henrique está sendo muito mais utilizado. Se antes o Betis já não queria emprestar com opção de compra, agora a chance é muito menor. Mas o Flamengo vai insistir, vai tentar essa contratação, vai aproveitar que os dois dirigentes estão na Europa e vão lá conversar, vão tentar. O Flamengo quer por empréstimo, com opção de compra, tendo compensação financeira, paga pelo empréstimo. Se o Flamengo comprar na opção de compra, esse valor é reduzido ali pela opção de compra. Enfim, é um modelo de negociação que o Flamengo já fez em outras alternativas, outras vezes com Thiago Maia, Pedro, Gabigol, enfim, e quer fazer agora com o Luiz Henrique.
Então o Flamengo está nativo aí lá na Europa tentando mais contratações. Lembrando que o Vinha ainda não foi anunciado porque a documentação não foi assinada. Bem provável, eu digo bem provável, não tem como eu cravar que tudo aconteça nessa segunda-feira, como era esperado desde sexta-feira, quando falaram para mim que o Vinha foi contratado, falaram, até segunda a gente assina tudo. Então nessa segunda deve finalizar toda a parte burocrática e aí a gente vai saber questão de logística, se o Vinha vai direto para os Estados Unidos encontrar a delegação que está lá com o Tite, ou se vem para o Brasil, para o Rio de Janeiro, enfim, a gente vai trazer todas as informações para vocês, tá bom? Como é que foi o Flamengo, o De La Cruz, como é que foi? Não, porque eu vim pra cá, né? Eu vim só o primeiro tempo. Tá. A gente tem que fazer aqui agora o programa. A torcida tava animada lá, Vamp? Na terra do tio Sam, o futebol não combina muito ali, né, Flávio? Mas não era torcedor brasileiro? Não, só tinha torcedor do Flamengo e tudo assim, mas uma preparação, os brasileiros que moram na Flórida ali, brasileiro toda a parte indo lá para ver o Flamengo, né? O Flamengo começa a sair jogando com Rossi, né? Rossi, Varela, Davi Luiz e Léo Pereira e um lateral esquerdo zagueiro, Carbone, eu acho que é neto. Carbone. Acho que é neto daquele Carbone lá que foi treinador. É, né? É. Então, ele que mete a bola, inclusive. Do primeiro gol do Cebolinha, né? Que é o pênalti, que dá o pênalti pro Cebolinha. Eu vi o primeiro tempo, jogo de pré-temporada, a gente achando, me surpreendeu assim a força e a qualidade quando termina o primeiro tempo 2-0, o Pedro faz um e o Cebolinha faz o outro. Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro começou jogando. O ataque titular pra mim... A gente achava que ia jogar Gabigol. Eu tô falando que o ataque titular... E o ataque titular tá fazendo gol. Foi um gol do Cebolinha e um do Pedro. Na estreia do Campeonato Carioca, Pedro gol e Cebolinha também. Vai se firmando. Tem uma temporada longa, grande, mas os caras vão ganhando confiança. O De La Cruz aí, quando começou o jogo, segundo tempo, eu vim pra cá. Já estreou lá. Entrou no segundo tempo. O que dá pra... Jogou De La Cruz, Arrascaeta. Olha pra aí. De La Cruz, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Olha só o time reserva que tava. O que dá pra esperar do De La Cruz, hein, Vamp? Ele, pra mim, é assim, né? O Carlos Santos, irmão, jogava demais também, né? Teve uma passagem aqui pelo Santos. Vendo o De La Cruz jogar pelo River, o De La Cruz brasileiro, Libertadores... algumas partidas do Campeonato Argentino que a gente dá uma olhada de vez em quando. Para mim foi uma contratação muito boa, né? Um cara que titular da seleção uruguaia. Você vê que o Arrascaeta é banco lá. A seleção do Uruguai ele é titular absoluto. É titular e provavelmente ele vai estar vendo ele na Copa do Mundo. Agora, o que me surpreende é o Flamengo ter 4 uruguaios. Pois é. 4 uruguaios convocados, viu? Até o Varela, que era reserva, agora é titular. O Varela hoje começou o Campeonato Carioca contra o Audax de titular, hoje foi titular de novo. Provavelmente o Tite vai deixar ele de titular. Vai ser 4 jogadores que o Bielsa normalmente está convocando os 4. O De La Cruz é o tipo de jogador que você fala que o Palmeiras tinha que arriscar um pouco mais? De La Cruz é um... Quanto foi? 8 milhões? 80 de reais. 16 milhões de 80 milhões de dólares. À vista. 16 de dólares à vista, O Flamengo está num patamar de investimento muito grande. E é isso, é um investimento que faz, é o que você mesmo falava, Flávio. Sobrou dinheiro ainda está sobrando dinheiro. Mesmo com a compra do De La Cruz, mesmo com a compra parcelada do Vinha, tá sobrando dinheiro. Então o Palmeiras pode fazer um investimento desse tipo. Não sei se 80 milhões, não posso 80, posso 60. Buscar alternativas que se encaixem nesses valores. Mas gastar um pouco mais em jogadores mais pontuais, assim, que possam resolver o problema, que aí é o que a gente estava falando. Eu acho que é um jogador que poderia ser do Palmeiras, do Flamengo, e eu acho que só essas duas equipes têm cacife para contratar. Meio atrevidamente o Atlético. Mas o Atlético ainda tem muito essa questão, assim, não é uma dívida que incomoda, mas é uma dívida que ainda existe lá, que vai sendo sanada aos pouquinhos. Mas ainda assim, eu acho que para pagar 80 milhões, eu acho que só o Palmeiras e o Flamengo poderiam fazer esse tipo de investimento. Mas é um jogador que, pro Palmeiras, eu acho que não ia resolver muita coisa, porque o meio tá muito bem feito ali no Palmeiras. E não dá pra ele ser reserva. E não dá pra ele ser reserva. Você vai quebrar todo... Quando o Veiga não jogar, ele joga. Aí não dá, né? Agora... Daí você quebraria todo um sistema que já existe no Palmeiras. Mas é um jogadorzaço. Tem uma coisa que é interessante nisso aí. Se pegar... E aí diz muito sobre o perfil dos dois, do Palmeiras e do Flamengo. Se você começar a comparar jogador por jogador, então assim, o Everton e Rossi. O Everton chegou em 2018, o Rossi agora. Sim. Mike / Marcos Rocha e os do Flamengo. Os do Palmeiras chegaram em 2017 e 2018. Os do Flamengo há pouco tempo.
Gustavo Gomes, em 2018, o do Flamengo há pouco tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, ele tá girando muito mais, ele faz esses investimentos mais altos toda hora, porque ele está procurando mais do que o Palmeiras. Não, fora isso, Veras, que a gente não contou, né? O principal, né? O comandante também do Palmeiras tá indo por 4 anos. O Flamengo troca toda hora. O Flamengo é campeão, foi campeão com o Dorival, não renovou o contrato. Mandou o Rogério Ceni embora, E sendo foi campeão. a perdição do... Não, o Rogério é campeão também. Sim, não, mas... Eles mandam treinadores embora que é campeão. Não é assim... Não ganhou, a temporada foi ruim, não tem ninguém, que nem foi a última. Sim. E vocês, os caras estão sendo campeão, o Rogério foi campeão, foi mandado Brasileiro. embora. O Dorival não renovou o contrato. Domenech, que foi mais ali, o Paulo Souza. O Domenech não foi campeão, né? Foi o Paulo Souza, Domenech... Não, o Paulo Souza não foi. O Domenech Esses não foram campeões. Não, Rogério e Dorival. Mas, brasileiro. E o Abel tá lá. Muito mais. E o Abel tá lá, firme e forte. Renato nesse grupo todo também. O Renato fez o... Renato foi mandado embora com 80% de aprovação. Mas é porque... Ele perdeu uma bola do menino lá, do Andrés Pereira. É que eu acho que tem também uma diferença também de tempo dos dois, quando começou a ser montado, né? O do Palmeiras começou a ser montado, esse time que a gente tá vendo, não necessariamente ele inteiro, mas boa parte dele, um pouco depois do que o Flamengo começou a montar. Então o Flamengo colheu os frutos naquela temporada fantástica de 2019 e esperava-se que ia continuar dessa forma. Por exemplo... hoje, os remanescentes, o Piperno estava lembrando os jogadores que estão desde 2018, 2017, alguns 2020. O do Flamengo, por exemplo, é Gabigol, Bruno Henrique. E tá uma dificuldade danada de fazer com que eles rendam o futebol que eles já renderam, né? O Bruno Henrique tá rendendo mais do que o Gabigol, né? E aí, problemas no salário, no acerto contratual, tudo isso, assim, sabe, encaixar o que o Flamengo quer pagar e o que o jogador quer receber. Sem dúvida tem, mas perdeu muito jogador. Felipe Luiz aposentou, Davi Luiz, como é que tá? Rafinha saiu, Diego Alves aposentou. Então, boa parte daquele time que conquistou, né, e da forma que conquistou, não existe mais. Então agora tá essa concha de retalhos, tentando acertar o time. Tem dificuldade na lateral direita, na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas e nada mais, assim, agora com a aposentadoria do Felipe Luiz. A zaga tem dias que tá muito bom, dias que tá muito mal. O meio-campo nunca tá satisfeito, né, como tá. O ataque tem tanto jogador bom que você tem que ficar rodando. Então o Flamengo me parece um pouco mais caótico, por mais que tenha boas peças, um pouco mais caótico do que tem o Palmeiras com mais constância. É isso aí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo nessa partida aí do Mengão, né? O Flamengo conseguiu vencer essa partida aí por 2-0 contra o Philadelphia. E agora eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários o que você achou dessa vitória do Mengão, que inclusive teve o show do Everton Cebolinha, que está brilhando no Flamengo. De La Cruz também jogou muito bem, fez uma partida muito boa no Flamengo, na sua estreia, quase marcou um gol, inclusive. E o Flamengo agora tem um batedor de faltas, né, meu amigo? Porque o De La Cruz, ele bateu uma falta muito bem, o goleiro do Philadelphia defendeu, mas chamou muita responsabilidade o De La Cruz. Gostei demais aí da partida do Nicolás De La Cruz. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando a você que durante o dia, assim que tiver notícias e informações do Mengão, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.